Eu decidi gravar esse vídeo para pessoas que estão aqui nesse mundo digital buscando encontrar alguma coisa. E aí, se encontrarem esse vídeo, eu decidi fazer o meu manifesto. Não é porque eu tô usando essas palavras que eu vá dizer coisas extremamente surpreendentes e complexas. Na verdade, eu quero falar de coisas simples, né? De coisas mais óbvias, que talvez você não esteja vendo. E eu tô deduzindo isso porque uma vez também eu já não vi. E às vezes eu tô também envolvida em questões emocionais que eu preciso me lembrar dessas coisas. Então vai ser até interessante para mim verbalizar um pouco sobre isso. Então, se você tá aqui procurando alguém te falar uma resposta sobre alguma coisa, deixa eu já começar a trazer isso que foi para mim muito disruptivo, sabe? Não existe a resposta. Não existe resposta, né? Não existe o lugar que vai te dizer qual é o segredo para viver uma vida feliz, para viver uma vida boa, né? Para se sentir bem todos os dias, em todos os momentos. Não existe. E se algum lugar te falar que é esse lugar, desconfie. Porque não existe a grande resposta, né? E eu, até um tempo, buscava a grande resposta. Na verdade, eu entrei para o curso de psicologia e hoje eu consigo ver que também era por esse viés de encontrar a grande resposta, né? Estudar a mente humana, estudar os comportamentos, me estudar. Eu achava que aí eu encontraria mais respostas. É claro que eu encontrei algumas respostas. É claro que eu encontrei algumas coisas pelas quais eu nem sabia que eu estava procurando, né? E devido à análise, fiz muita análise, me interesso por respostas, mas não existe a grande resposta, né? Aquela grande resposta, aquele lugar, aquela pessoa, aquela abordagem da psicologia que vai me explicar. Em alguns momentos eu coloquei a psicanálise nesse lugar. Eu acho que a psicanálise, ela nos faz muitas perguntas e ela me despertou esse tino de, nossa, eu vou encontrar a resposta através da psicanálise. E eu acho que até encontrei essa resposta, eu acho que eu encontrei pela psicanálise, de que não existe resposta. E que talvez a gente vai ter que ficar inventando, né? Inventando sentido. Porque também não ter sentido nenhum pode empobrecer a vida, né? A gente é um ser, nós somos um ser que gosta de um encanto. Alguns de nós, né? Tô dizendo mais de mim do que da maioria, mas pelo que eu vejo na clínica também. Né? As palavras encantam o mundo, encantam a vida, e a gente tem elas para estabelecer uma relação com tudo isso que a gente vivencia aqui, né? Então, dar sentido, criar respostas, inventar palavras, inventar traduções para nossa experiência é interessante. Mas a resposta, ela não existe. E essa busca, ela pode ser perigosa quando você ou se entrega a uma resposta que alguém te deu pronta e você vai ver que ela não vai servir exatamente para você, né? Não vai encaixar, porque não existe um encaixe, não existe aquilo que vai preencher a gente por inteiro. A felicidade é uma ideia vendida, também é uma ideia vendida, né? Lutar contra o sofrimento é gerar ainda mais sofrimento. Então nós teremos sofrimento, nós teremos dores, nós teremos sofrimento. Mas tudo depende do que, como você encara as coisas. Então, não é buscar uma grande resposta. Não é se agarrar a uma grande resposta também. Mas vai ser necessário fazer algumas invenções por aí e entender o que faz sentido para você. Você encontrar a sua resposta, encontrar a sua verdade. E uma das coisas que funciona muito para mim e que mudou muito a forma de experimentar a vida para mim é
o que eu traduziria isso aqui em algum saber, né? Viva a sua verdade. Se eu pudesse dar um conselho, né? Que é um conselho que eu dou pra mim, viva a sua verdade. Viva a sua verdade, viva. E se você não sabe a sua verdade, procure a sua verdade. Vá atrás da sua verdade. Esteja disposto a escutar a verdade, porque a verdade também muda, né? Nós somos colocados à prova a cada novo encontro, com cada nova situação, com cada nova pessoa, com cada nova percepção, com cada novo desafio da vida. A cada encontro que a gente tem, somos colocados à prova. E aí, qual é a minha verdade nesse momento? O que eu estou sentindo? Como eu sou? Eu estou indo atrás do quê? O que está guiando, né? Isso para qual eu me destino, eu estou me destinando? Que rumo isso está levando? O que tem por trás disso, né? São várias as interrogações possíveis que a gente pode se fazer para estar afinado com a nossa verdade. Para estar consciente, né? Disso que opera em nós e que vai nos guiando aos encontros e desencontros também. Então, busque a sua resposta, as suas respostas, a sua verdade, as suas verdades. Mas continuar buscando a resposta da verdade, qual é a verdade, também vai depender do quanto a gente está disposto a encarar algumas das nossas verdades e se responsabilizar por isso. Porque saber implica, né? A hora que você sabe, a hora que você fala, a hora que você encontra essa resposta dessa verdade, encara essa verdade, nem sempre é gostosinho, na maioria das vezes não, né? Senão não ficaria tão oculto, senão não ficaria tão obscuro, não tão claro. A verdade que nos guia, a verdade que está por trás de algumas dos nossos encantos, de algumas das nossas fantasias, de alguns dos nossos sofrimentos, de algumas das nossas alegrias, a verdade que opera, que nós estamos operando e dando lugar, nem sempre é interessante. Às vezes é feinha, às vezes é boba, às vezes é idiota, às vezes é banal. Nem sempre é uma preciosidade, né? Às vezes é feia, é resto, né? Mas é interessante a gente estar a par dessa verdade. Porque aí você tá mais responsável por isso, né? Ir atrás da sua resposta pode ser muito mais desafiador, porque você vai ter que se responsabilizar por ela. E a hora que a gente fala de responsabilizar, né, responsabilidade, parece que é algo não muito confortável. A gente tem um costume de querer... É mais fácil que o outro diga, né? É mais fácil que o outro... o outro já testou, o outro já sabe, pra que eu vou perder tempo? E esse é o maior dos perigos, né? Que a gente vai deixando aí. Os outros saberes, a verdade dos outros, o outro, depositando nessa relação algo que guie as nossas escolhas. E claro que vai ter muito disso, a gente não vai fugir disso, ainda vai ter algo que o outro guia, né? Talvez essa conversa possa estar ficando um pouco complexa, mas vai escutando aí que talvez isso faça efeito, faça sentido de efeito para você. Mas é aí que tá o ponto do não existir a resposta. E aí tá todo mundo enganado, porque não há resposta, não há grande resposta, né? Não há o grande outro que vá contar para nós qual é o caminho da sobrevivência, qual que é o caminho da felicidade, qual que é o caminho que se sofre menos. Mas é importante criar esses caminhos, é importante continuar se perguntando algo sobre isso, né? Para continuar em movimento, para continuar criando, para continuar avançando na vida e desenvolvendo as suas próprias estratégias. Porque no fim das contas, né? É até o que eu vejo muito na clínica também, então tô falando a partir da minha experiência enquanto pessoa desejosa que também sofre e também está aí em busca, mas também em relação à minha clínica, né? Porque o que eu mais vejo na clínica passa um pouco por aí. As pessoas chegam buscando a grande resposta.
E quando a gente dá espaço, enquanto psicólogo ali, a gente dá espaço para essa pessoa, não coloca o nosso saber em cima da mesa, deixa que a pessoa organize o não saber dela, né? E comece a perceber que existe um saber aí que talvez seja a saída para ela. É um pouco disso que a gente faz, né? Encontre as suas respostas. Então é isso que eu queria trazer hoje, né? Para você que está buscando uma resposta aqui no YouTube. Não pare de buscar respostas, mas principalmente busque as suas respostas. A gente às vezes fica tanto no externo que não se escuta, né? Então se escute, se perceba, né? Entenda. Mesmo que seja, às vezes a gente consegue, quando a gente começa a praticar essa escuta de si mesmo, às vezes a gente começa a escutar o que a gente fala para o outro, né? Como que a gente se posiciona numa relação, como que a gente se sente em relação a tal coisa, como que a gente reage. Logo no início da minha análise, eu sentia que eu ia me colhendo. Eu até falava isso em análise. Porque eu tinha a percepção das coisas, mas não é. Hoje eu tenho uma percepção que é possível não ter que agir para percebê-la. Mas logo no início da minha análise, eu agia. E aí, na ação, que eu percebia, que eu me entendia, que eu sentia, eu ia me colhendo pedaços da minha experiência, colhendo um pouco sobre mim, me conhecendo a partir dos rastros que eu ia deixando. E às vezes, se você está no início do seu processo, perceba os rastros que você está deixando, né? Se você não está conseguindo se perceber aí a altura do que está acontecendo agora, perceba os rastros que você está deixando, como que você se sentiu em questões passadas, né? Naquilo que às vezes você não é que você pensa o tempo todo nisso, mas que você também não esquece, que volta e meia aparece aí no seu coração, no seu pensamento. Comece por aí, né? E busque terapia, busque grupos de pessoas que falem sobre coisas interessantes, grupos de leitura. Busque conversar com seus amigos, conversar com seus familiares, trocar com seus pares. Eu vejo que até as pessoas ao meu redor, assim, nem sempre a gente fala sobre o que pensa. E por que não, né? Por que não falar o que pensa e mudar o que pensa quando fala? Mudar de opinião, escutar a opinião de alguém. Sem ter que se afetar tanto com a opinião dos outros, escutar as pessoas, se escutar. A saída é estar em pessoas, né? Tem uma coisa que me marcou muito quando eu li O Mal-Estar na Civilização, do Freud, que é um texto que, se você gosta de leituras sobre questões filosóficas e de existência, é uma leitura que eu indico, assim. Foi o meu início na psicanálise, foi essa primeira leitura do Freud, 1930. Mal-Estar na Civilização. Me colocou... O que eu mais aprendi, né, logo de cara, o que eu aprendi com esse texto, é que é o social que causa algo do traumático em nós, causa algo do sofrimento em nós. Mas é o social também que regula esse sofrimento, que nos ajuda a sair desse sofrimento, que é a saída, né? De alguma forma. Então vamos para o social, vamos conversar, vamos dialogar, vamos colocar em palavras, vamos produzir alguma coisa com tudo isso que nos acomete. Vamos criar os nossos sentidos, vamos bagunçar esses sentidos, encontrar novas combinações, vamos escutar o que desses sentidos nos marca, né? Nos marca no corpo, nos marca nas escolhas, nas repetições. Trazer um pouco para a consciência isso que nos domina de maneira talvez inconsciente pode ser interessante para você. Foi para mim. É um pouco do que eu opero na minha clínica, né, em pacientes que estão iniciando aí uma busca por sentido através de suas dores, sofrimentos. Mas se você estava procurando, né, alguma resposta, vou te trazer perguntas por aqui e vamos interagir nos comentários se você pensou alguma coisa sobre isso, né? Fale,
Ocupe os lugares, ocupe os espaços. O que você tem a dizer pode ser interessante para você, para os outros. Pode ser a título de organização, né? Dizer organiza. Então, se você não faz análise, se você não faz terapia, se você ainda não buscou por um profissional, busque grupos de conversa. Eu costumava fazer muita conversação clínica, acho um espaço muito legal. Faz um tempo que eu não faço, mas converse, busque espaços para discutir coisas que são relevantes para você. Se você se sente uma pessoa profunda, né? Com profundidade, com uma pessoa intensa, uma pessoa que sente muitas coisas, se afeta com as coisas, busque meios, busque vazão para tudo isso, né? Quem está te dizendo isso aqui também já se reconheceu muito nesse lugar de intensa, profunda. Como assim as pessoas não estão questionando sobre várias coisas do universo? Eu adoro questões filosóficas. E às vezes isso, saber também nos desorganiza, né? Nos coloca em movimento. Então, a angústia da vida faz parte, a vida é pura resistência. Nós precisamos o tempo todo resistir aos desafios que nos colocam, que a vida nos coloca, né? Que o real nos coloca, as várias perdas que a gente sofre a vários momentos. Então, enfim, quis trazer esse movimento de reflexão. Eu sei que muitas pessoas estão procurando respostas aqui no YouTube. E se eu tinha algo a dizer para você, é isso. Não desista dos seus sonhos. Ah, que lindo! Não desista dos seus sonhos. Não desista de ver encanto na vida, né? De buscar essa resistência e buscar a sua verdade, apesar das dificuldades. Não desista de você, né? Porque se você desiste de você, quem mais está aí para você? Só você está por você. Então, seja a pessoa mais gentil com você mesmo. Seja a pessoa que vai dar dignidade para sua existência, né? Seja a pessoa que vai se responsabilizar por aquilo que é, por aquilo que pode ser em situações novas, por aquilo que há de ser, né? Enfim. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, dá um curtir, interaja comigo, engaje comigo, me mostre que você também pensa sobre alguma coisa do que eu falei. Vamos conversar, vamos fazer trocas, vamos ocupar esse espaço digital. Essa é a minha resistência, né? Tô fazendo isso enquanto resistência. Não achem que isso está sendo confortável para mim. Está sendo um pouco desconfortável. Conseguir falar com a minha verdade, conseguir me expor, né? Conseguir deixar com que várias pessoas assistam, escutem e faça algum eco, algum movimento, algum efeito para você, mas também conseguir lidar com a ideia de que muitos vão escutar, vão me julgar, vão me analisar, vão... Cada um faz o que quer com isso, né? Aí já não é responsabilidade minha, em algum sentido. É a sua de pegar essa informação e fazer o que for interessante. E se for interessante para você, me conta, porque aí eu posso continuar praticando essa exposição de ideias e coisas que um dia foram interessantes para mim, que são interessantes e que me guiam, né, na minha jornada aí nessa coisa doida e louca chamada vida, que não nos para de nos surpreender, né? Se a gente se deixar ser tocado por ela. Então é isso. Um abraço para você, fique bem por aí.